presidente, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, antes de iniciar o pronunciamento, quero tratar hoje da 18ª Marcha dos Trabalhadores Rurais, ligados à Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, CONTAG, me associar às preocupações expressas aqui pelo senador Alfredo Nascimento. De fato, nós estamos com o governo federal, especificamente com o Ministério da Fazenda, debatendo o futuro do setor de produção de bebidas, principalmente dos concentrados. Setor esse que grande parte fica instalado no estado do Amazonas, na Zona Franca de Manaus. Penso que deveremos ter, daqui a pouco, mais tardar amanhã, uma reunião com o Ministério, assim como o setor está reunindo, para tratar desse assunto. E tenho a convicção plena de que qualquer mudança que aponte no sentido de dar isenção total de IPI para o setor promoverá uma única consequência, que é a transferência novamente das fábricas instaladas na Zona Franca de Manaus para a região centro-sul do país, ou seja, para as regiões mais desenvolvidas do país. Essa não é uma preocupação do setor, essa não é uma preocupação só do governador Omar Aziz, não é uma preocupação só da bancada federal, mas é uma preocupação de todo o povo do Amazonas, seja da capital ou do interior. E esclarecer que, numa conversa tida com membros do Ministério da Fazenda, quando questionada fui de que esse segmento gera pouco emprego, nós mostramos ao Ministério que não. A Ambev, por exemplo, senhor presidente, mantém uma plantação, um plantio importante, portanto, uma interface, uma interlocução com geração de renda muito forte no interior do Amazonas, no que diz respeito a uma plantação de guaraná localizada no município de Maués. Aliás, o guaraná, que é um patrimônio do povo brasileiro, uma cultura oriunda da Amazônia, sobretudo do estado do Amazonas e do município de Maués. Então, um projeto não apenas que gera renda, mas um projeto que resgata uma cultura que cada vez mais o Guaraná toma conta do gosto dos povos, das populações de diversos países do mundo. Eu tenho certeza que nós teremos a capacidade, tanto a bancada do Amazonas, a bancada federal, como o governo federal, o Ministério da Fazenda, de chegarmos a um consenso. O que o setor está reivindicando é um prazo para que estudos e medidas sejam feitas no sentido de ver da possibilidade da adoção de algumas mudanças que não impliquem na transferência desse setor importante para o Amazonas, repito, para outras regiões do país. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, desde as primeiras horas no dia de hoje eu pude acompanhar muito cedo na esplanada, quando por ali passei, trabalhadores rurais e trabalhadoras rurais ocuparam essa região importante de Brasília, o centro do poder, a esplanada dos ministérios. Estão realizando o 18º Grito da Terra, que neste ano traz na pauta reivindicações contidas numa agenda que foi denominada por eles e por elas, Agenda por um Brasil Rural, Sustentável e Solidário. São aproximadamente 138 propostas contidas nesta agenda, que expressam os principais pleitos de aproximadamente 20 milhões de trabalhadores rurais ligados à Confederação dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, e às 27 federações e aos mais de 4.000 sindicatos de trabalhadores rurais de todo o Brasil. A 18ª versão do movimento, que muito nos orgulha, porque mostra o poder de mobilização da sociedade civil organizada e, sobretudo, daqueles que passam
por maiores dificuldades no país, que são os trabalhadores rurais, não começou hoje, senhor presidente. Desde a semana passada, representantes dos trabalhadores foram recebidos em 20 ministérios, entre eles o do Desenvolvimento Agrário, onde discutiram suas principais reivindicações, como a atualização dos índices de produtividade e a definição das metas de assentamentos para este ano. A pauta de reivindicações foi entregue no último domingo à presidenta Dilma Rousseff. De acordo com a CONTAG, de um modo geral, a base dessa edição do Grito da Terra é a realização de uma ampla e massiva reforma agrária e a valorização e o fortalecimento da agricultura familiar. Entre as principais reivindicações, eu quero destacar aqui o desenvolvimento rural com distribuição de renda, o enfrentamento às desigualdades, a garantia e a ampliação dos direitos sociais e culturais com qualidade de vida no campo e nas florestas, a organização sindical e o orçamento público. No detalhamento da política agrícola defendida pelo movimento, constam o desenvolvimento da agricultura familiar com seu enquadramento no acesso a políticas públicas, a criação de um sistema de proteção à infraestrutura e à produção da agricultura familiar, o incentivo ao corporativismo e associativismo, pesquisa, assistência técnica e extensão rural e social, além dos sistemas, a implantação de sistemas de produção sustentáveis. Os trabalhadores rurais reivindicam também políticas de saúde para as populações do campo e da floresta, através e via o Sistema Único de Saúde, o SUS, política de previdência social, proteção infanto-juvenil, educação no campo, habitação rural, democratização e acesso aos meios de comunicação e inclusão digital, além de cultura e esporte no meio rural. Eu quero destacar ainda, senhor presidente, senhores senadores, dois outros pontos importantes dessa pauta, que são a criação da Secretaria Especial da Pessoa Idosa, ou seja, da trabalhadora e do trabalhador do campo em idade avançada, e uma política de enfrentamento à violência contra as mulheres no campo. Eu destaco esses dois pontos da política social reivindicada pelos trabalhadores rurais, porque os considero extremamente justos e necessários. São solicitações voltadas para dois públicos muito vulneráveis, tanto os idosos ou as idosas, que depois de anos de trabalho ao sol, um trabalho que sabemos duro, exige muito do aspecto físico da pessoa e por isso as debilita muito, e também em relação à mulher, que atua no campo e sem dúvida nenhuma merece um tratamento especial. As entidades representativas dos trabalhadores rurais reivindicam ainda a regulamentação da contribuição sindical rural, representatividade das entidades sindicais de trabalhadores rurais e programa de formação para 5.000 beneficiários rurais em 2012. Eles incluíram na pauta também a participação da CONTAG nos espaços institucionais que definem a posição do governo brasileiro nas negociações internacionais. O Grito da Terra, portanto, senhoras e senhores, é a maior mobilização nacional dos agricultores, realizada todos os anos para buscar melhorias no campo. Desde o governo Lula e agora no governo da presidenta Dilma, esse movimento tem encontrado amplo apoio e avançado muito nas suas conquistas. Quero aqui, portanto, parabenizar as entidades representativas desses trabalhadores pelo nível de organização e pela capacidade de mobilização e de negociação. Temos certeza que essa pauta está sendo estudada com muita atenção e carinho pela presidenta Dilma, assim como pelo ministro Pepe Vargas, principalmente do Desenvolvimento Agrário. Sabemos da sensibilidade e da inteligência da nossa presidenta, que não tem medido esforços para atender reivindicações como essas, que são claramente voltadas para a melhoria da qualidade de vida de brasileiros e brasileiras. Afinal de contas, estamos falando de um segmento que é responsável em colocar o alimento na mesa dos brasileiros e das brasileiras, uma vez que é a agricultura familiar a responsável pela produção de mais de 70% dos alimentos
comercializados e consumidos no Brasil. E aqui, senhor presidente, como representante do Estado do Amazonas, um estado cuja produção rural é desenvolvida basicamente em mais de 90% por trabalhadores rurais da agricultura familiar, eu deixo aqui minhas homenagens e meus cumprimentos a essa grande e organizada mobilização ocorrida no Brasil inteiro e que se desenvolve hoje em Brasília. E se Vossa Excelência me permite, senhor presidente, antes de concluir e aproveitando a presença do senador Paulo Davim aqui em nosso plenário, eu gostaria de fazer um breve registro do que foi a nossa audiência pública da Comissão de Inquérito, Comissão Parlamentar de Inquérito do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas no estado do Rio Grande do Norte, na capital Natal. Uma audiência muito representativa, que contou com a participação de inúmeras autoridades, sejam municipais, do Estado do Rio Grande do Norte ou autoridades federais. Lá estavam o Ministério Público Federal, Polícia Federal, enfim, vários órgãos, além da presença do ministro Garibaldi Alves, que participou de quase toda a audiência, e da participação também da governadora Rosalba Carlini, que no momento da audiência, atendendo não só a um pedido da CPI, a uma reivindicação do Brasil, mas em especial a uma luta travada com muita força pelo senador Paulo Davim, ela anunciou a breve instalação do Grupo Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Então, eu cumprimento, senador Davim, Vossa Excelência, cumprimentando a governadora, cumprimentando o ministro Garibaldi Alves, porque assim é que nós avançamos, fazendo com que o Estado brasileiro esteja cada vez mais preparado, mais aparelhado para enfrentar questões importantes que vão de encontro aos interesses das pessoas, de encontro aos direitos os brasileiros e as brasileiras. Penso que esse registro é importante, assim como importante é o registro da realização durante o dia de hoje de um simpósio, um debate no Ministério da Justiça, realizado entre Brasil e União Europeia acerca do tráfico nacional e internacional de pessoas, assim como o registro de que no dia de ontem o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, divulgou uma nova cartilha para orientar brasileiros e brasileiras em relação a esse problema tão grave que mobiliza o Brasil, acomete as pessoas no Brasil e no mundo inteiro, senhor presidente. Muito obrigada a Vossa Excelência, e que sejam considerado na íntegra o pronunciamento que faça a respeito do tráfico de pessoas. Muito obrigada. Obrigado, senadora Vanessa.